Mas nós agradecemos a presença dos religiosos, religiosas, dos padres, né, de diferentes regiões aí do Brasil, né, diferentes congregações, dioceses e arquidioceses presentes aqui nesse momento, né? O Axis às 10 é um evento gratuito, né? Esse Axis às 10 será gravado, né? Não compartilharemos, será para uso interno, né? Essa gravação. E sempre estamos trazendo para vocês alguns temas, e temas importantes, temas relevantes, né, para as instituições católicas, né? Hoje, nós temos aqui a presença da Fernanda, do Alexandre, que estarão conduzindo essa reflexão em torno da gestão patrimonial, alinhamento de investimento, ESG, impacto socioambiental. Eles são profissionais experientes aí na área financeira, na área jurídica, na área empresarial, e vão poder contribuir com a gente aí com temas sobre investimento, né? Nós sabemos aí que o Vaticano também está fazendo toda uma mudança na sua política de investimento recente, né? Emitindo notas. Eu acho que a Igreja Católica ela vem aos poucos dando a atenção para essa área, né? Como investir com ética, com responsabilidade, né? Com justiça, né? É possível, né? Então o Ricardo, a Fernanda e o Alexandre vão poder contribuir com essa reflexão e com esse momento, né? Trazendo aí boas reflexões, ideias, né, de como investir com responsabilidade. É com vocês. Obrigada, Elvis. Obrigada a presença de todos. Obrigada pela oportunidade. A gente vai tentar deixar um assunto que é árido o mais simples possível e contar para vocês aqui como é que a gente criou a Right, e eu acho que tem muito a ver com isso que você falou, né, que está acontecendo atualmente lá no Vaticano. Vou dividir aqui com vocês a apresentação, e aí acho que no final, se tiverem, né, perguntas, aí a gente responde. Então, vão anotando, vai ter assuntos mais complexos, outros mais simples, né? Deixa eu só puxar aqui, que o Zoom, quando você vai fazer isso, sumiu aqui, né, Thaís? Eu vou dizer, meu papel aqui é fazer que você descubra melhor. Peraí, tá aqui. Mas eles não vão ver grande assim, mas aí a gente faz uma coisa, pode clicar. Photoshop. Aí clica nesse aqui, ó. Esse. Esse. Pronto. Tá aparecendo grande? Vocês estão vendo? Sim, a tela tá grande, ok. Sim. Tá bom, então vamos lá. Então, a gente vai falar, né, de gestão patrimonial, né, isso que você falou, alinhamento dos investimentos, o ESG e o impacto. Eu acho que tudo isso quer dizer que a gente entende, né, que aonde a gente aloca o nosso recurso, ele tem um reflexo, né, do que a gente está alimentando, né? Então, a gente vai falar um pouco disso. A gente escolheu começar falando da economia de Francisco e Clara, que eu acho que vocês estão acompanhando, e eu sei que quando essas notícias começaram a sair no Vaticano, a gente até ficou muito feliz, porque a gente já vinha fazendo isso há bastante tempo. Então, acho que todo mundo está acompanhando, né, a carta convite do Papa, né, para inspirar essa nova economia, né, e principalmente convocando, né, os jovens empreendedores, economistas e tudo a fazer um pacto, né, com o espírito de São Francisco, para uma economia mais justa, mais fraterna, mais sustentável, né? Então a gente acredita muito nisso, né? Então, quando vocês veem, né, acho que a parte aí de que ele faz essa convocação para os líderes financeiros especialistas, né,
para olharem, né, para onde vocês estão investindo, né, e tentar trazer esse mercado de capitais para olhar para o mundo de uma forma mais justa, mais inclusiva, né? Então, a gente... bom, vocês acompanham mais do que a gente, mas a gente ficou muito, muito feliz com esse movimento. Do outro lado, também, o Vaticano vem falando, né, de excluir investimentos que gerem mais emissão de carbono, né? A gente teve... Em 2021, pós-pandemia, o aumento das emissões aumentou, como vocês estão vendo aí, 36 bilhões de toneladas. É muita coisa, né? A gente está indo para um movimento de um aquecimento global perigoso, e com ele a gente vai ter massa de gente tendo que mudar de lugar. Então, não tem como a gente não pensar nisso. É assim que você sente. Você imagina se acontecesse contigo. Desculpa. Então, a gente... o que a gente está mostrando aí né, a gente puxou lá das notícias do Vaticano, mostrando que a ideia é influenciar o desinvestimento a combustíveis fósseis, carvão, todas essas coisas, e tentar estimular investimento em energia limpa, né? Então, a ideia é a construção de sistemas mais seguros, acessíveis, confiáveis, eficientes, baseados em energia renovável. Também pediu, né, que evitem apoio a empresas prejudiciais à ecologia humana ou social. E aí a gente vai mostrar aqui um pouco como é que a gente vem fazendo, e, obviamente, a gente tem que entender que tudo é transição. Não dá para a gente exigir que o mundo esteja preparado, né, para investir 100% dos ativos ainda dessa forma. Estamos em transição, e a gente vai contar um pouco de todo o ativismo que a gente tem feito aqui para tentar fazer que as coisas mudem, né? Eu acho que a gente vai conseguir, né? E se a gente não conseguir nessa vida, pelo menos os nossos filhos e nossos netos vão ver um mundo um pouco melhor. Xê, quer contar um pouco? Então, vou contar rapidamente. Então, primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado pela participação. É uma honra estar aqui com vocês. Nós temos conhecido o trabalho dos claretianos de uns anos para cá, e temos enorme respeito e admiração, e também gratidão pela oportunidade de trabalhar com um grupo tão profissional, cuidadoso e bem intencionado, né? De nossa parte, nós somos gestores de patrimônio, né? E nesse sentido, aqui, gestão de patrimônio requer dedicação, talento, cuidado e uma dose muito grande de carinho, né? A gente realmente olha para as nossas relações, para as famílias e instituições que estão conosco, como se estivéssemos olhando para alguém da nossa própria família, né? E cuidamos até mais. E a gente escolheu dedicar as nossas vidas àqueles que cuidam, né? Então, a gente acredita que a alocação dos nossos recursos é a expressão não só dos nossos valores, mas também daquilo que a gente deseja que prospere, como disse a Fernanda, né? Então, basicamente, contando um pouquinho da nossa história, eu particularmente sou advogado, advoguei por mais de 20 anos, né? E num dado momento tomei a decisão de realmente só olhar para famílias e instituições para ajudar a cuidar destes patrimônios, né? Então, além de ser conselheiro de administração de algumas empresas e grupos, hoje fazer parte da Latin Impacto, né, que vem tentando trazer uma abordagem mais contemporânea de uma filantropia com um olhar mais sustentável economicamente, né? Eu decidi olhar para a área de gestão de patrimônio. Lá conheci a Fernanda. Ela já vinha trabalhando com gestão de patrimônio há muitos anos, tinha trabalhado em tesouraria de grandes instituições, né? E nós, então, passamos a formar uma dupla, na época, na 20 Partners, né? Que era a nossa casa anterior. Nos conhecemos e tivemos tamanho alinhamento de valores, né? Que tomamos a decisão de, na sequência, sair e montar o nosso próprio negócio, né? Havia uma particularidade: nós dois tínhamos já um olhar para a área social. A Fernanda ajudou a estruturar a Live Right, né, que era uma
enfim, uma associação voltada a apoiar jovens atletas, né, para esporte de alto rendimento, criar heróis olímpicos, atuar para combater a corrupção nas confederações, e eu ajudava o Instituto Esporte e Educação da Anamosa, que fazia um trabalho... Eles estão apresentando isso aqui? Perdão. Que vinha fazendo um trabalho para ajudar o esporte de base no Brasil, né? E ao iniciarmos o nosso trabalho conjunto, né, na gestão de patrimônio de famílias e instituições, nós acabamos nos deparando, em início de 2011, com a primeira oportunidade de fazer um investimento de impacto social, né? Então, nós apoiamos uma família que investiu numa empresa chamada Geek, que desenvolveu um algoritmo que identificava buracos na formação dos alunos e os alimentava com conteúdos específicos para que pudessem evoluir mais rapidamente, com maior eficiência, né? Esses jovens, então, passaram a ter uma performance muito melhor no Enem, e a peculiaridade desse investimento é que aquilo não era simplesmente filantropia, e também não era um investimento só olhando para o retorno, né? Ele buscava preservar, na essência, o impacto gerado no setor de educação e nos jovens, e mensurava esse impacto, né? E foi realmente muito interessante, porque o desejo da família que nós apoiamos naquela oportunidade era de depois pegar os frutos deste investimento e reinvestir em novos investimentos que gerassem impacto social, particularmente, e ambiental, em outros casos que estavam analisando, né? Então, foi muito assim, foi algo que mudou a nossa visão, né? A gente só conhecia a filantropia e conhecia os investimentos como um todo, mas a gente nunca tinha ouvido falar de investimento em impacto social, né? Então, a gente tentou levar essa abordagem para a nossa antiga casa, eles não estavam muito sensíveis a isso, e a gente, então, toma a decisão de montar o nosso próprio negócio, né? E naquela oportunidade, a Fernanda queria montar um fundo de investimento em impacto social, junto com a gestora de patrimônio, que é a Wright, sobre a qual a gente vai contar um pouquinho para vocês. E eu falei, puxa, a gente não tem o DNA de ficar fazendo investimento por investimento, mas vamos fazer o seguinte, vamos só atender famílias e instituições que tenham um olhar para a transformação social e ambiental, na medida em que a gente cuida com tamanho alinhamento, ética e carinho, né? E se as pessoas não entenderem que elas têm que fazer alguma coisa em contrapartida, talvez não seja para elas que a gente deva dedicar o nosso tempo e energia, né? E a Fernanda, na época, falou, puxa, nós vamos passar fome, né? Porque a gente conhece aqui um número muito grande de famílias e instituições, mas a maior parte delas não tem esse olhar, né? Eu falei, olha, eu tenho certeza que essas pessoas vão chegar até nós, vão chegar no nosso caminho, e assim, então, nós iniciamos a Wright em 2014, né? E no mesmo dia em que a gente toma essa decisão, a Fernanda vai num evento, senta ao lado de um senhor e está passando justamente o caso nesse seminário da Geek. E um senhor do lado dela fala, puxa, que pena que passou tão rápido esse caso, eu queria entender melhor. E ela falou, olha, não se preocupe, fomos nós que ajudamos e, na sequência, eu conto para o senhor. E aí acaba o evento, esse senhor se aproxima e pergunta o que nós estamos fazendo, ela conta, olha, nós vamos montar uma gestora de patrimônio, mas só vamos atender famílias e instituições que tenham este olhar. E ele fala, como é que a gente faz, então? Né? Podemos marcar uma reunião? E então, a gente que estava começando um negócio sem cliente nenhum, ganha nosso primeiro cliente, que é uma família absolutamente maravilhosa, dona de uma empresa no setor financeiro, de capital aberto, tem um olhar absolutamente humano, que ajuda uma série de iniciativas e instituições, e que está conosco desde então, né? Então, a nossa história é marcada por esta decisão, e a gente acaba, então, tomando a decisão de investir pelo menos 1% dos recursos das famílias e instituições em fundos de investimento em impacto social, sobre os quais a Fernanda vai falar um pouco mais
na sequência. Era uma decisão arrojada, porque não havia exatamente tantas alternativas mais consistentes para fazê-lo, mas isso acaba se mostrando uma decisão muito acertada, seja porque a gente tem um retorno financeiro positivo associado a estes investimentos, seja porque também acabaram marcando, enfim, e ajudando a gerar um impacto muito significativo. Então, eu vou passar aqui para a Fernanda contar um pouquinho para a gente, um pouco melhor sobre quem somos, o que fazemos, e depois a gente vai contando de uma forma um pouquinho mais detalhada. Bom, é isso, né? A gente sempre fala que nasceu de muito alinhamento, né? Então, hoje, a Right, a gente faz gestão de patrimônio, então cuida, né, das alocações dos clientes, tanto no Brasil quanto fora. A parte de planejamento patrimonial, né, que é uma área que o Alexandre toca também com o time, cuida de toda essa parte, né, a parte tributária, societária, no caso de vocês, olhar para a imunidade. Então, a gente cuida muito disso, né, das estruturas. Impacto e legado está em tudo que a gente faz, não é num cantinho, não, ele está em tudo. Os nossos valores, né, desde que a gente começou, acho que super importante, integridade, excelência, porque senão a gente não vai ter retornos, né? Performance, senão não temos um business. Independência, independência quer dizer a gente cobrar de forma transparente, a gente só cobra do cliente, todos os descontos, rebates, tudo voltam para o cliente. Isso fica muito transparente e a importância dessa parte da independência ela é tamanha que a gente, por exemplo, quando você faz a alocação, a gente sempre vai estar respeitando aquilo que o nosso cliente quer, o que é melhor para ele, e não o que é melhor para a gente. Então, assim, no tempo, acho que depois a gente explica, mas é muito importante ter essa transparência e independência, ausência de conflito de interesses, tá? Talento, né? A gente entende que para você ter um negócio desses que, né, tem performance e tudo, você precisa ter bons talentos, e por isso um modelo de partnership. Rede de relacionamentos, né? Isso realmente é uma das coisas mais fortes, a gente tem muito acesso tanto aqui como lá fora, e a gente gosta de fazer pontes e juntar pessoas. E intensidade, né? Eu acho que isso vem do amor que a gente tem e do tipo de pessoas que a gente atende, né? Hoje somos aqui, né? São 8 sócios, 5 no comitê executivo e temos 2 conselheiros independentes. Né? As áreas são divididas dessa forma, gestão, inteligência patrimonial e impacto, e elas se conversam, né? Aqui, acho que o Sean quer contar um pouco desse espectro, acho que não precisa entrar tanto em detalhe. Sim, é só para falar que, na verdade, né, a gente tem desde o mundo de investimentos tradicionais, em que as pessoas investem os recursos, procuram, por exemplo, um banco e colocam o dinheiro lá, e não fazem nenhuma pergunta. E, nesse caso, a gente tem uma alocação de capitais que só leva em consideração o risco e o retorno dos seus investimentos e despreza completamente aspectos sociais, ambientais e de boa governança. Eu tenho um próximo passo, que são os filtros negativos, em que a gente passa a solicitar, e isso só pode acontecer quando eu tenho um volume significativo sobre gestão, para eu ter uma carteira customizada, em que eu aplico filtros negativos. Eu não quero nenhum negócio envolvendo armas, tabaco, bebida, né? Então, enfim, então existem alguns filtros negativos que foram aplicados ao longo do tempo, mas que eu só consigo quando eu tenho tamanho. Eu tenho investimento responsável, em que eu levo em consideração os aspectos sociais, ambientais e de governança, e que isso já é possível em uma série de casos, e a gente tem feito um trabalho com ativismo muito grande para sensibilizar os gestores de investimento para cada uma das classes de ativos em que a gente aloca os capitais, investimento de impacto social, investimentos em que, mais do que respeitar esses aspectos, eu busco um impacto mensurável, positivo, um comprometimento do gestor com uma tese de impacto social ambiental,
Eu tenho chamado Venture Philanthropy, que são capitais catalíticos. Essa é uma abordagem muito contemporânea, em que, para além da filantropia, ainda que eu esteja mais preocupado com o impacto social e ambiental, eu busco soluções que tenham alguma perspectiva de sustentabilidade econômica, entendendo que a filantropia per si, ela eventualmente vai gerar uma doação todo ano, mas ela vai ter maior dificuldade em se manter sustentável ao longo do tempo. E esse tipo de conceito é algo que a gente vem ajudando bastante aqui no Brasil e na América Latina, sobre o qual a gente pode falar oportunamente num outro contexto. E a filantropia tradicional está preocupada efetivamente com o impacto, mas não tem uma preocupação do ponto de vista de gerar retorno financeiro, né? E cada um ocupando o seu papel. Então, quando a gente tem consciência e esta visão, a gente procura atuar em cada um desses lugares, muitas vezes misturando capitais. Existem várias equações possíveis para tanto. O interessante é que a gente está tentando levar o mundo para esse meio aí, ó, aonde no alinhamento e no ESG, tá? O processo de investimentos a gente vai tentar simplificar, porque é um assunto denso, mas a gente gosta de falar o seguinte: a coisa mais importante é entender a instituição, né? Então, qual o tamanho do patrimônio, quanto que aguenta de risco, quais os objetivos, quais os valores importantes, qual é a necessidade de liquidez e o horizonte de tempo. Esse lado é o que vai gerir sempre. O outro lado, que é a alocação de ativos, é importante, né? É a parte que a gente tem que fazer análises o tempo todo e ver como é que está o mercado e tal, mas não é o mercado que rege a alocação, é a política de investimento. Então, no caso de vocês, depende muito do tamanho de cada instituição, depende das restrições, depende de imunidade, várias coisas. Então, a gente sempre... Isso é primordial e a gente sempre vai entender bastante isso. Esse slide aqui, para quem não é do mercado, ele não é muito simples, mas é o seguinte: ele mostra que a maior parte dos retornos vem de alocação estratégica. O que significa isso? É mais importante escolher, né, que classe de ativo vocês estão. Então, se vocês estão em CDI, se vocês estão em bolsa, vocês estão em multimercado, é mais importante escolher quanto você vai estar em CDI, quanto em bolsa, quanto em multimercado, do que ficar tentando acertar se hoje o dólar vai subir, hoje os juros vai abrir, hoje ouro, né? Assim, é muito difícil acertar movimentos de curto prazo. Então, a alocação estratégica, que é aquela bolinha ali do lado, a gente... né, aprendeu, isso não foi a gente que inventou, está funcionando há 100 anos. Se você traça essa alocação estratégica, você atravessa o oceano com ela e você faz ajuste fino, né? A alocação tática, como vocês veem aí, vários estudos mostram que ela gera menos de 5% dos retornos. Ou seja, na verdade, acaba que os bancos ganham muito dinheiro, né? Quem está lá sugerindo produto o dia inteiro é quem ganha o dinheiro com transação, mas o cliente final não ganha, né? O ganho vem de você escolher onde você vai estar, tá? Então, isso a gente gasta muito, muito tempo aqui e atravessa o oceano com essa alocação estratégica. Isso aqui é importante, esses coloridinhos, eles quase que explicam por que a gente existe, tá? Então, para dar um exemplo para vocês, se pegar o quadrinho roxo ali em 2007, era títulos de mercados emergentes, em 2007, ele estava lá subindo 40%. E vamos dizer que você estivesse lá operando sozinho, você tivesse comprado um monte de títulos de Brasil, tal, você estava feliz da vida, achando que estava tudo bem. Bom, vem a crise de 2008 e esses ativos caem mais de 50%. Normalmente, as pessoas que não são do mercado entram em pânico e vão vender tudo ali, lá embaixo, em 2008. Aí você vende tudo, no ano seguinte sobe 79%. Aí você fala, ai meu Deus, errei, eu vou comprar de novo. Aí você compra em 2009, 2010, e aí em 2011 despenca 20% de novo. Isso é para dizer o seguinte: é impossível adivinhar o que vai acontecer
com as classes de ativos, tá? Nem os grandes especialistas acertam no curto prazo. O que a gente faz é olhar para o longo prazo. Aquele quadrinho branco escrito AA significa Asset Allocation, é a tal da alocação estratégica que a gente estava falando ali do outro lado. Ela é a mistura de vários ativos de forma diversificada, equilibrada, e quando você vê esse AA, que é a carteira diversificada, ela atravessa o oceano, né? Então, 2007 a 2021, ela está sempre no meio. Ela nunca vai ser a que vai dar mais retorno, nem a que vai despencar mais. Ela está no meio. E lá no fim, depois de anos, você vai olhar, ela vai ter um dos melhores retornos, só que com menor risco, porque ela não balançou muito. Então, essa é a arte, né? É por isso que a gente existe, porque é muito difícil acertar, né? E a parte que a gente gasta muito em matemática é como é que você constrói o tal do AA, aí no meio, tá? Então, isso é importante. Aqui, além de construir a alocação, né, a gente vai buscar os maiores especialistas para cada classe de ativo, tá? Então, é impossível você ter na mesma instituição a melhor pessoa para dólar, a melhor pessoa para ações, a melhor pessoa para commodities. É impossível os melhores estarem no mesmo lugar. Eles estão espalhados pelo mundo, a gente vai atrás desses melhores. O que ajuda muito é que se você tiver gestores muito bons cuidando daquela pedacinho para você, se o mercado despencar, pelo menos esse cara vai te proteger um pouco, você não vai despencar tanto, né? Você vai ser protegido por estar com esses talentos, né? Além disso, o que a gente tem feito com todos esses fundos é empurrar, perguntar, fazer ativismo para que eles vão para o lado mais sustentável, mais ESG, tá? E a gente vai mostrar como. Aqui é uma questão super importante, acho que vale o Alexandre falar um pouco de imunidade. Aqui é só uma observação, né? Então, quer dizer, quando a gente chega hoje com os recursos de uma entidade num banco, né, ou numa casa que eventualmente não tenha este olhar mais abrangente, né, ou seja, que leve em consideração outros aspectos para além da mera alocação de capitais, eles muitas vezes vão oferecer fundos que não que possam trazer algum risco para a imunidade das instituições, né? A imunidade tributária. Então, esse é um tema para nós muito caro, né? A gente presta bastante atenção em como construir um portfólio de investimentos, né? Que tenha o cuidado de evitar discussões que possam colocar em risco a imunidade. Então, a imunidade, na verdade, pelo artigo 150 da Constituição Federal, né, ele considera os templos de qualquer culto, mas também as entidades de educação e assistência social, sem fins lucrativos, né, que, obviamente, devem enquadrar aí nos itens B e C a todos que aqui estão. E o Código Tributário Nacional estabelece que a gente deve aplicar integralmente no país os seus recursos na manutenção de seus objetivos institucionais, né? E aqui a Receita Federal, num dado momento, lançou mão de uma interpretação de que eu não poderia investir fora do país ou investir no exterior, que até é um entendimento combatido pelos melhores advogados do Brasil, que entendem que esta não é uma questão. Mas, de modo a evitar esta discussão, nós temos construído os investimentos para as instituições imunes, né, tomando o cuidado de evitar, aonde possível, investir em fundos que tenham em sua denominação a expressão investimento no exterior, né? Isso é muito comum. Quando eu invisto, por exemplo, num fundo multimercado, que às vezes até um fundo de renda fixa pode ter essa denominação, ou mesmo um fundo multimercado, muitas vezes o tem. Então, a gente procura aqui, por exemplo, investir em fundos que não tenham esta característica, né? Outra coisa, por exemplo, às vezes a gente investe em empresa, né? Investir em empresa diretamente pode ter um probleminha aí, né? De uma solução de consulta, enfim. Então, a gente tem estes cuidados, né?
e a gente está pronto para ajudar nestas discussões. Vamos lá, vou passar rápido aqui. Então, aqui são só exemplos, né? Como é que a gente monta carteiras do mais conservador para o mais agressivo, com as diversas classes de ativo. Isso, obviamente, vai depender muito de cada um, né? De cada instituição. A gente deu o exemplo ali de uma carteira personalizada que tem imunidade, né? E embaixo, o que vocês estão vendo é o retorno acima do CDI, tá? Então, se hoje o CDI está 13, é 13 mais 2,20, mais 2,20, 13 mais 3,45, é o CDI mais esse retorno adicional, tá? Então, a gente sempre vai buscar retornos acima do CDI. E aqui, o vermelhinho é quanto cada um aguenta de estresse, de queda, o máximo que dá para cair. E a volatilidade é quanto essa carteira balança. Então, obviamente, isso aqui vai depois discussão com cada um, mas é importante, para chegar aqui, vai muito trabalho. Né? Aqui é só um exemplo dos retornos, né? Como vocês estão vendo, em 2020, lá na Covid, as carteiras caíram, e a gente gastou bastante tempo explicando para todos os clientes o que tinha dentro das carteiras, e a gente falou o seguinte: nós não vamos mudar nada. Então, a gente passou a Covid lá, a pandemia, sem mexer, porque era muito importante não realizar na hora que o estresse acontece. E todas as carteiras voltaram depois, né, e está tudo certo. Então, como vocês podem ver aí, a gente aí o histórico, né, é anualizado. Então, o agressivo dá quase 11% ao ano contra um CDI, né, desde 2016 de 6,5% ao ano. Então, eu acho que está bem comprovado como esses modelos funcionam, né? Aqui é um pouco da nossa história, né? O ativismo e o compromisso, né? A Wright, né, como a gente falou, é uma escolha de vida. A gente começou alocando 1% do patrimônio dos nossos clientes em fundos de impacto social. Esse 1% hoje já subiu para 2% a 4% dos patrimônios dos clientes. A gente vai mostrar para você como é que isso foi, mas isso foi um jeito de plantar uma semente em todos os clientes e explicar o que era impacto social. Essa semente deu frutos, né? E a maior parte dos nossos clientes quiseram aumentar essa alocação. A gente listou aí alguns dos ativismos onde a gente está, né? A gente ajudou a mudar a regulação, então a gente está com a CVM, a BDE e o BID no Lab de Inovação Financeira. A gente está no EN Impacto, que é uma parte do governo para mexer em leis para impacto social. A gente faz parte da BVCAP, que são os fundos de private equity. Eu sou lá a diretora da Ambima hoje, que é a Associação de Mercado de Capitais, e a gente também está em vários grupos no que tange a inclusão, inclusão e diversidade e sustentabilidade. A gente faz parte do Pacto pela Equidade Racial no Brasil, e estamos levando o pacto para várias empresas, fundos e entidades. Como o Chan falou, a Latin Impacto, né, a rede de Venture Philanthropy, o Chan é do conselho, e a gente trouxe para o Brasil o conceito. A gente ajudou a aprovar, está lá junto com o grupo do IDES, a coalizão por fundos patrimoniais no Brasil. A gente faz parte agora desse Global South Impact Community, que são todos os países do Global South, a Wright representando o Brasil. E o ativismo com gestores é o tempo todo, né? Nós somos uma empresa B. Isso quer dizer, né, esse sistema B são empresas boas para o mundo, né? Então, tudo que a gente faz tem que ser bom para o mundo, né? Isso aqui é medido todo ano. Nós fomos eleitos, né, Best for the World vários anos, então é muito gratificante. Somos do Pacto pela Promoção da Equidade Racial. Aqui é o último trabalho desse trabalho com os países do Global South. A gente entregou agora em setembro um pedido para o G20, pedindo 1% for the Global South, quer dizer, 1% dos 510 trilhões mundiais para os países do Global South para ajudar em negócios sociais, ambientais e de impacto. Aqui, rapidinho, passando para vocês o que é o tal do ambiental, social e governança, né? Esses critérios
eles hoje estão sendo usados nas grandes empresas, tá? Então, os fundos que exigem esses critérios, eles estão exigindo tanto de empresas de petróleo quanto varejo, todas as áreas. Só que para cada tipo de empresa, o que é importante é diferente. Então, no varejo, é o social, é checar se não tem trabalho escravo, né? Na Petrobras, é o ambiental, é saber o quanto que eles vão começar a investir em energia limpa e tudo mais. E o governança é o que comanda os dois. Sem governança não existe nem ambiental, nem social. Um ponto importante que a gente vem trabalhando no Brasil é o S, né? Esse conceito ESG nasceu em países desenvolvidos e o S deles é muito mais igualdade de gêneros. Aqui no Brasil, o nosso S é desigualdade, é fome, né? É outra coisa. Então, a gente vem trabalhando no índice S no Brasil, né? Aqui são os modelos, né? No Brasil, a gente tem trabalhado mais com engajamento, ou seja, os fundos que se engajam com empresas para fazê-las melhorarem os critérios, né? O uso de critérios ESG e integração. A gente ainda não consegue aqui no Brasil escolher as melhores, porque são poucas ainda que evoluíram tanto, tá? Lá fora você já tem isso mais desenvolvido, mas aqui a gente tem feito bastante engajamento. Isso aqui é para dizer o seguinte, o ESG, ele não é só a parte da gente falar, olha, vamos fazer porque é bom e isso a gente tem que ser feito, mas ele também significa risco financeiro. Então, a gente botou algumas notícias aqui para quem não sabe que isso é risco financeiro, né, mostrando, olha, o Carrefour acabou de anunciar agora a suspensão de compras da JBS. Então, isso significa o seguinte, ou a JBS prova que não está mais... não está mais comprando a carne, né, de desmatamento, ou eles não compram mais a carne da JBS. O Parlamento Europeu aprovou agora uma resolução que adota sanções contra o desmatamento. Isso ele está falando do setor agro inteiro. A China passou pela maior seca agora e várias regiões foram desligadas, porque simplesmente os rios secaram e a energia hídrica desligou. Então, a Foxconn, que produz para a Toyota, a Apple, tudo, ficou desligada 2 semanas. Isso é risco financeiro na veia, tá? Quem não viu isso, isso cai direto, né, na carteira. A Califórnia está pegando fogo, né? E aí o gráfico, né, do derretimento das calotas e de quanto a gente está chegando em aquecimento. Então, não é só risco financeiro direto nas carteiras, porque o risco climático ele chega lá, né? Bate lá. Fernanda, Oi. desculpa, temos mais 4 minutos. Tá bom, estamos acabando aqui. Então, diferente do ESG que a gente falou, o negócio de impacto, investimento de impacto, que o Xan estava falando no começo, ele é investimento em empresas que existem para resolver um problema. E elas resolvem e mensuram. Então, tem que estar no objeto social daquela empresa que ela vai resolver um problema, tá? Então, são empresas que estão resolvendo os problemas de educação, moradia, saúde. Vocês vão ver um pouco aqui. A gente colocou aqui, né, a performance, a gente criou um veículo para investimento só em fundos de impacto, né, o Right Impacto. No começo, a gente não sabia se isso ia dar certo ou não, mas a gente se dedicou anos, né, e ajudando o ecossistema. E noves fora que de 2016 até hoje, esse veículo está dando de retorno acumulado 160 contra um CDI de 57. Ou seja, se você fizesse em dólar, daria 76% de retorno em dólar, que é mais ou menos 10% ao ano em dólar. Então, além disso, isso é só impacto, tá? Aqui você vê os milhões de pessoas que a gente impactou com esse investimento. Então, 20 milhões de pessoas passaram a ter acesso a serviços financeiros, 2,5 milhões de alunos com acesso à educação, 89 mil, né, usuários de plataformas de educação, 92 mil famílias que moravam em invasões, hoje têm título de terra, 151 áreas aí privadas, né, foram homologadas, 29 milhões de crédito estudantil e, do outro lado, 1,4 milhões de hectares protegidos, né, de terra, evitamos desmatamento aí de 15 mil hectares, 16 mil hectares de reserva legal,
quase 3 milhões de mudas plantadas, 52 mil toneladas de lixo reciclado e esses 125 megawatts de energia solar. Aqui a gente só deixou os exemplos para vocês saberem que isso aqui é resultado do investimento em empresas tipo essas, tá? Que são essas empresas que a gente investiu. Não vou entrar no detalhe, depois a gente divide com vocês, mas vai desde uma biofílica, que é quem protege essas áreas, até uma Terra Nova, que é quem entra nos terrenos invadidos em São Paulo para negociar, até uma Sanar, que faz vídeos para jovens que querem ser médicos, a WeCâncer, né, empresas de tecnologia para o câncer, até essas fintechs que estão ajudando microcrédito de comunidades. Então, assim, a gente fica muito feliz de poder dizer para vocês que você investir com um legado positivo também dá dinheiro. Então, é isso, acho que conseguimos com 1 minuto. Fizemos aqui a jato, mas acho que deu. Isso, nós agradecemos, Fernanda, ao Alexandre, né, da equipe da Right Capital, e vamos abrir para perguntas, né, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta nessa área, alguma dúvida. Nós temos algumas perguntas aqui que nós recebemos pelo Zap. Tá bom. Alguém? Então, como iniciar uma atuação nessa linha de investimento ESG? Bom, a gente tem trabalhado com isso desde 2016, né? Quando a gente começou a perguntar sobre esse tipo de investimento, não existia ainda no Brasil o tal do ESG. A gente ajudou a aprovar regulações e regras para tentar mudar isso, né? Hoje, os fundos puramente ESG, eles são poucos, mas já tem muitos começando a integrar. Então, a gente, pelo menos aqui a Right, leva isso muito a sério, né? E quando a gente pede, né, investimentos ESG para os fundos, é importante você olhar onde eles estão investindo. Então, hoje, as plataformas ainda, quando disponibilizam investimentos ESG, muitas delas estão vendendo fundos que são ligados a investimento lá fora, na Europa e nos Estados Unidos. Então, a gente pede para tomar muito cuidado, né, e que a gente exija que mais fundos estejam fazendo isso no Brasil. A regulação vem andando rápido. A gente lá na Ambima está começando vai soltar agora a norma final, né, sobre investimentos sustentáveis. A ideia é que alguns fundos aí comecem realmente a subir a barra, investir em energia limpa, investir em negócios que gerem a parte do impacto ambiental positivo, né? Do outro lado, as regulações que estão vindo, principalmente do lado climático, elas já estão aqui no Brasil, elas já chegaram no Banco Central, na CVM e no Conselho Monetário. Então, a parte climática de emissão de carbono, ela vai para o balanço das empresas e os fundos vão ter que quantificar isso, os bancos vão ter que quantificar isso para dar empréstimo também. Hoje, a gente não conseguiria ter uma carteira 100% ESG. O que a gente consegue, né, é ter um pedaço já, e num pedaço grande, a gente aqui faz muito ativismo, né? E é importante sempre vocês perguntarem aonde está investido, porque tem muita gente usando o nome sustentável, ESG, impacto, e você entra na carteira, é mais do mesmo. É muito importante abrir a carteira, tá? Deixa eu fazer duas observações. Uma que aqui na Right, a gente então criou este veículo e reúne as famílias e instituições que estão conosco para investir em diversos fundos de impacto social e ambiental também, então para além do ESG. E no caso, né, somos um family office, né, e é como se o nosso time de investimentos estivesse à disposição e fosse parte de cada uma das famílias ou instituições que estão aqui conosco. Então, é como se a gente tivesse sentado junto com as famílias e instituições
entendesse as suas preocupações específicas e ajudasse na escolha de cada um dos investimentos, que é um pouquinho diferente da experiência que se tem quando eu chego num banco e ele oferece vários fundos. Aqui a gente não oferece nada. A gente entende, enfim, as necessidades específicas e intenções de cada uma das famílias ou instituições, e a gente senta junto destas famílias e instituições para poder selecionar aqueles investimentos que são compatíveis com os objetivos de cada um, né? Então, essa é a característica de um family office, né? O time de investimento é como se estivesse dentro de cada instituição, né? É uma A gente curadoria. não nada para ninguém. A gente está no... Exatamente. Essa fala sua vai ao encontro de uma outra pergunta. Posso acompanhar os investimentos e sugerir mudanças? A gente trabalha aqui principalmente, né, de forma discricionária, né? Então, a gente discute muito a política de investimento, a gente mostra para onde estamos indo, mas justamente se a pessoa, né, se a instituição está contratando uma empresa de gestão de patrimônio, é porque a pessoa confia que essa empresa vai saber buscar o que é melhor, né? E recomendar o melhor possível, sem conflitos de interesses, sempre, sempre, sempre alinhado aos interesses da instituição, né? Nunca aos nossos, sempre aos da instituição. Então, esse é o trabalho de um gestor de patrimônio independente, tá? Que é diferente dos assessores e tudo, porque a gente só recebe da instituição, a gente não recebe do fundo que a gente está investindo, dos rebates, a gente só tem um lado. Então, isso é muito importante. E aí você tem clientes aqui que falam, eu queria agora sair, eu quero ir tudo para dólar. Mas aí a gente fala, mas por que agora? Porque eu estou com medo, eu li o jornal, tal, não sei o quê. E a gente fala, calma, deixa eu explicar, né? Por que não adianta você ficar tomando decisões com frio na barriga, né? A gente fez todo esse estudo, fizemos esse estudo para o longo prazo, vamos aos poucos. Então, a gente sempre demonstra nossas decisões, tá? São super embasadas. Deixa eu tentar complementar, só para explicar como funciona na prática. A gente, então, a partir do entendimento, né, do volume total de recursos sob gestão, e aí você tem uma diferença, vamos dizer, dos clientes que têm acima de 10 milhões ou abaixo de 10 milhões por uma questão regulatória, né? E a CVM trata o investidor tem menos de 10 milhões como investidor qualificado e acima de 10 milhões como investidor profissional. Para o investidor profissional, a gente tem um leque mais sofisticado, muitas vezes, de investimento, né? E quando a gente define uma carteira de investimentos para a família ou instituição, né, a gente vai sentar com essa família e dizer, olha, a característica da sua carteira de investimentos é essa. Então, a instituição participa da definição da característica da carteira de investimentos, né? Depois a gente fala, olha, a gente tem estes gestores nos quais a gente vai investir, né? E aí a instituição tem a oportunidade também de dizer se está de acordo ou não, se tem alguma restrição, e muitas vezes a gente tem restrições que são empregadas. Mas uma vez colocada em prática a estratégia de investimentos, não é recomendável que a instituição ou a família fique pedindo para a gente mudar, porque, como mostrou a Fernanda naquele gráfico lá atrás, o retorno ele acontece ao longo do tempo numa amostragem estatística. Então, os pontinhos vão para cima, para baixo, né? Então, ano a ano, ele vai um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Se quando for para baixo eu pedir para mudar, eu não vou para cima depois. Então, ao longo do tempo, eu vou atingir aquela média esperada, ou algo muito próximo da média esperada. Então, a gente tem aqui que, vamos dizer, proteger os clientes e famílias, instituições delas mesmas, né? Ou seja, existe uma metodologia que tem que ser respeitada. Então, nesse sentido, toda a formulação da política, a escolha inicial dos gestores, os porquês, né? Por que a gente eventualmente vai para um novo gestor, né? Ou por que eventualmente a gente retira um gestor da carteira, tudo isso é discutido e as instituições têm a oportunidade de entender e conversar. Mas pedir para a gente aumentar dólar, baixar, como disse a Fernanda, que isso se chama call tático, né? O movimento tático, isso a gente não pode fazer, porque prejudica
o nosso cliente. Tá? Não sei se De certa responde. forma, vocês já responderam uma pergunta aqui, mas em um cenário de tantas mudanças, né, nacional, internacional, há risco de perder todo o dinheiro? E se a pessoa precisar, se a instituição precisar resgatar o dinheiro? É super importante, né? Essa parte do resgate, o que a gente trabalha muito antes é necessidade de liquidez. Então, a gente fala, olha, se vai ter necessidade de investimento, necessidade de pagar dívidas ou contas nesse período, é importante a gente tentar prever antes, né? Porque a gente sempre vai montar a carteira de acordo com aquela necessidade de liquidez. O que é difícil é que se você falar assim, eu não preciso de liquidez, e passa 6 meses, esqueci, eu tenho que resgatar esse pedaço aqui. Aí a gente vai desmontar aos poucos, né, para não incorrer em nenhuma perda permanente e tal, vai fazer aos poucos, mas isso a gente vai sempre respeitar a necessidade de liquidez. E quanto ao cenário atual, né, talvez um dos mais desafiadores, né, porque é pós-Covid, guerra, risco climático, né? E com tudo isso, o que a gente sempre mostra e demonstra é que a maior proteção que a gente pode oferecer para todas as instituições é a diversificação. Essa é a maior hedge, né? A maior proteção que existe. É diversificar, né? E, óbvio, no Brasil, com CDI tão alto, muitas vezes, ok, faz sentido ter mais ativos ligados ao CDI nesse momento, mas a diversificação é muito importante, porque também você não sabe se agora o Banco Central fala, olha, estou no máximo agora, daqui é para baixo. Então, se você casar tudo com o CDI, daqui a pouco ele volta lá para baixo e você perdeu oportunidades. Então, diversificação é a maior proteção. Deixa eu fazer uma observação com relação ao tema da liquidez. A gente tem, em geral, duas práticas aqui. A primeira delas é que aquilo que eu eventualmente posso precisar de liquidez nos próximos 2, 3 anos, a gente recomenda deixar fora num fundo de renda fixa, um instrumento de renda fixa, da nossa gestão. A gente nem cobra nessa parcela e a gente ajuda a escolher alguma coisa junto às grandes instituições para que vocês tenham um retorno próximo do CDI e liquidez diária, né? Ou liquidez conforme a necessidade do curto prazo, né? E, por outro lado, ao definirmos a política de investimento desta parcela que a gente faz o trabalho, né? Esta é uma parcela dos investimentos de médio e longo prazo, né? Então, nesse sentido, também existe todo um cuidado em relação à definição da política de investimentos. Como disse a Fernanda, há 2, 3 anos atrás, nós tivemos uma situação, nem tão longe assim, em que o CDI estava rendendo menos do que a inflação. E eu estava tendo juros negativos no Brasil, né, pela talvez primeira vez na história, e eu estava tendo uma perda de capital. Claro que agora os juros voltaram a subir, mas é muito importante que a gente tenha uma metodologia para aplicar esses recursos a longo prazo, evitar conflito de interesses, né? A história, o rebate é assim, eu tenho um arquiteto que vai fazer lá um desenho, né? Aí ele me manda numa loja, aí ele ganha um percentual da loja que ele mandou, né? Isso não é bom, porque ele não vai me mandar na loja que tem produto bom e barato, ele vai me mandar na loja que ele vai ganhar mais dinheiro. Então, no mercado financeiro tem muito esses conflitos de interesse, né? Porque às vezes alguém te recomenda um fundo porque ele ganha um rebate. Então, o que a gente faz aqui? Qualquer tipo de rebate que possa ser pago por um gestor é devolvido 100% para os fundos dos nossos clientes. E a gente não fica com absolutamente nada. Então, para além de tudo isso, ter uma metodologia que evite 100% o conflito de interesse é absolutamente fundamental, né, para o alinhamento e preservação de valor no médio e longo prazo. Ótimo, agradecemos aí a Fernanda, ao Alexandre, a Luciana, a Thaís, membros aí também da equipe, né? E agradecemos a presença de todos, né? Todos aí, religiosas, colaboradores aí das instituições católicas, né, que estiveram presentes nesse encontro, né? E Fernanda, Alexandre, gostariam de dar uma palavrinha final? Olha, nós que agradecemos a oportunidade
aqui a gente fica à disposição, né, para dúvidas, para entrar em detalhe, para mostrar algumas carteiras mais no detalhe, como é que isso funciona. É que a gente correu aí nos 45 para poder explicar o máximo possível, mas estamos aqui à disposição. Muito obrigada, viu? E deixamos também o convite, né, para o próximo Axis às 10, que será no dia 27 de outubro. O tema será sobre auditoria, né? Então, nós estamos percebendo aí muitas mudanças acontecendo aí na vida das nossas obras, né, das instituições católicas, mudanças, por exemplo, na lei do SEVAS, entre tantas outras mudanças acontecendo. E quem vai ministrar esse encontro é o Rodrigo, que é auditor, ele é da Exactus. A Exactus é uma empresa do grupo Axis, né? Então, nós abordaremos aí o assunto da auditoria no terceiro setor, pontos de atenção nos controles internos das instituições e também na gestão financeira, né? Aguardamos vocês também nesse encontro. O encontro é gratuito, né? Vocês receberão aí o link, né, as demais informações via e-mail ou WhatsApp. Ou também vocês podem acessar o nosso site, né, o site do Axis Instituto. Agradecemos e desejamos aí um bom dia a todos vocês. Muito Bom dia, obrigada. obrigado pela oportunidade. Obrigada. Bom dia. Bom dia.